10 regras estranhas que as mulheres muçulmanas não querem que você saiba. Já parou para pensar nos segredos que as mulheres muçulmanas mantêm em suas vidas diárias? Hoje, vamos desvendar 10 curiosidades que talvez você não saiba sobre elas. De tradições curiosas a práticas surpreendentes, estamos prontos para mergulhar nesse misterioso universo. Para começar, vamos falar das roupas muçulmanas. Como você deve imaginar, as roupas de mulheres muçulmanas são algumas das mais visíveis e rigorosamente regulamentadas no mundo, especialmente em sociedades islâmicas. Mas essas vestimentas, que podem variar de acordo com o país e a interpretação local da lei islâmica, têm raízes profundas na cultura e na religião. Elas vão além de uma escolha de moda, com significados espirituais e históricos. Algumas das peças mais comuns são o lenço, que cobre apenas o cabelo e o pescoço, mas deixa o rosto à vista, e o chador, que é uma capa grande cobrindo o corpo todo, exceto o rosto, muito comum no Irã. A burca, que cobre o corpo inteiro com uma grade sobre os olhos, e o niqab, um véu que cobre o rosto, deixando só os olhos à mostra, são outras opções, dependendo da região e da interpretação das normas. Essas escolhas têm como objetivo preservar a modéstia e o respeito. Muitos acreditam que elas ajudam a evitar a atenção indesejada e a manter um comportamento modesto conforme as orientações do Alcorão. No entanto, em países como o Afeganistão e Paquistão, não seguir essas regras pode resultar em punições severas, como ataques com ácido ou até mesmo a prisão, mostrando como a gravidade das consequências varia dependendo da região. Casamentos forçados também são uma realidade em muitas partes do mundo muçulmano. A prática do casamento como uma transferência de autoridade do pai para o marido é comum em algumas culturas. E em muitos casos, as mulheres não têm nenhuma voz nas decisões que envolvem seus casamentos, aceitando os arranjos feitos por seus pais. Em países como Afeganistão e Irã, meninas podem ser casadas ainda na infância, o que as priva da infância e as coloca em situações vulneráveis, além de interromper sua educação. Em situações extremas, como no Irã, mulheres podem ser forçadas a se casar com seus guardas antes da execução, apenas para garantir que morram casadas e não virgens. Esses casos, sem dúvida, são uma violação dos direitos humanos e revelam como práticas culturais distorcidas podem ser justificadas sob o pretexto de normas religiosas. As mulheres muçulmanas também enfrentam grandes restrições ao movimento. Em países como a Arábia Saudita, a mulher precisa da permissão de um tutor, pai, marido, irmão ou até filho, para viajar ou realizar tarefas básicas como tratamentos médicos. Embora tenha havido algumas reformas recentes, como a permissão para as mulheres dirigirem, ainda existem limitações que muitas vezes são impostas informalmente. No Irã, as mulheres são obrigadas a seguir um rígido código de vestimenta e podem ser perseguidas pela polícia moral. E no Afeganistão, as mulheres do regime talibã não podiam sair de casa sem um parente do sexo masculino, um controle extremo que isolava socialmente as mulheres e limitava seu acesso à educação e oportunidades. Além disso, a educação feminina nos países muçulmanos tem sofrido grandes obstáculos. Em lugares como o Afeganistão, meninas podem ser impedidas de frequentar a escola por grupos extremistas, que acreditam que educar mulheres é perigoso. Mesmo em países como o Irã e a Arábia Saudita, onde as mulheres têm acesso à educação, ainda existem barreiras culturais que limitam suas opções profissionais e acadêmicas. Mesmo com esses obstáculos, muitas mulheres continuam a lutar pelo direito à educação, desafiando a cultura e os preconceitos. Mulheres muçulmanas também enfrentam limitações em papéis de liderança espiritual. Na maioria das mesquitas, a liderança religiosa é restrita aos homens,
e as mulheres, quando presentes, ficam em áreas separadas e com menos recursos. Embora algumas mulheres no Ocidente já estejam desafiando esse status quo, se tornando líderes espirituais, a realidade de muitas mulheres ao redor do mundo ainda é a exclusão de papéis importantes. Por fim, se você achava que as práticas de beleza entre as mulheres muçulmanas eram apenas uma questão estética, é bom repensar. Muitas dessas práticas têm um forte significado religioso e cultural. O uso de kohl, um pó preto para os olhos, por exemplo, não tem só uma função estética, mas também uma conotação espiritual, sendo até mencionado em textos islâmicos como um meio de proteção contra infecções oculares e o mal olhado. Além disso, rituais de beleza como o uso de produtos naturais fazem parte do cuidado pessoal, sempre com um toque profundo de significado. Essas tradições e práticas são, sem dúvida, variadas e às vezes mal interpretadas. Mas é importante lembrar que o mundo muçulmano é vasto e complexo, com uma enorme diversidade de crenças e culturas. Cada prática tem seu contexto, suas razões históricas e seus significados que merecem ser entendidos de maneira ampla e sem julgamentos precipitados. Você já se questionou sobre como as mulheres muçulmanas equilibram seu espiritualismo com o dia a dia? Existe uma série de práticas que mostram como a pureza física e espiritual é fundamental na vida delas. E uma delas é o wudu, uma espécie de lavagem ritual que deve ser realizada antes das orações diárias. Para essas mulheres, estar em um estado de pureza não é apenas uma prática de higiene, mas uma preparação espiritual profunda. Além disso, elas também realizam o ghusl, um banho ritual que limpa todo o corpo de maneira específica, essencial após o sexo, durante ou após o período menstrual e após o parto, permitindo que possam participar das orações. Esse processo sublinha o respeito pela pureza e importância dessa conexão profunda com Deus. Além das abluções, as mulheres muçulmanas seguem outras práticas que asseguram uma rotina de autocuidado espiritual e físico. Um exemplo é o uso do miswak, um pedaço de madeira com propriedades antibacterianas, utilizado para a limpeza bucal. A importância do cuidado com a higiene se reflete em todas as esferas da vida religiosa e cotidiana das muçulmanas. Outro ponto interessante é que durante o período menstrual, as mulheres não podem orar ou tocar o Alcorão, uma regra estabelecida para garantir que a prática religiosa ocorra em um estado de pura espiritualidade. Ao fim do ciclo, elas realizam o ghusl para voltar a esse estado de pureza. Essas práticas, embora pareçam rigorosas para muitos, são uma forma das mulheres se conectarem com sua fé de maneira mais profunda, em busca de equilíbrio e bem-estar. No entanto, quando falamos das mulheres muçulmanas no mercado de trabalho, a história é um pouco diferente. Elas enfrentam obstáculos significativos, como restrições culturais que limitam suas oportunidades profissionais, especialmente em países com fortes raízes conservadoras, como a Arábia Saudita e Afeganistão. Historicamente, essas mulheres tinham poucas possibilidades de se inserir no mercado de trabalho, mas a situação está mudando. Cada vez mais, as muçulmanas estão rompendo barreiras e se aventurando em setores como tecnologia, finanças e empreendedorismo, criando novos caminhos para seu desenvolvimento profissional. Em vários países, como nos Emirados Árabes Unidos e na Turquia, a mulher muçulmana está começando a ocupar espaços antes dominados apenas por homens, aproveitando o crescimento de plataformas online e mudando as dinâmicas tradicionais do mercado de trabalho. Apesar das dificuldades e limitações, elas estão reinventando a maneira como se conectam com sua fé, carreira e vida pessoal, equilibrando responsabilidades familiares com suas próprias aspirações.
Em relação à vida privada, as mulheres muçulmanas desempenham um papel fundamental no âmbito doméstico. Elas têm grande influência sobre as decisões familiares e cuidam das finanças, educação e cuidados dos filhos. Além disso, no mês do Ramadã, as mulheres muitas vezes passam horas preparando a comida para a família, um gesto de devoção que vai muito além de simples responsabilidades domésticas. O cuidado com as refeições se traduz em amor, fé e união. Além disso, embora a vida doméstica delas seja repleta de tarefas cotidianas, as mulheres também se dedicam a práticas espirituais que reforçam sua conexão com Deus, como a oração e a recitação do Alcorão. Essas atividades são realizadas em particular, proporcionando momentos de paz e equilíbrio no dia a dia. Mesmo com as dificuldades impostas pelas normas culturais, muitas mulheres muçulmanas continuam buscando suas aspirações profissionais e educacionais, utilizando as oportunidades oferecidas pela internet. Essa revolução silenciosa tem permitido a essas mulheres conciliar a família, a fé e a carreira, criando um modelo novo e mais equilibrado de mulher muçulmana. Hoje, mais do que nunca, elas desafiam normas e provas suas próprias regras, garantindo um lugar de destaque, não apenas nas suas casas, mas também no mundo fora delas. As histórias das mulheres muçulmanas ao redor do mundo são complexas e multifacetadas, sendo uma linda demonstração de como, mesmo diante de desafios, é possível viver com alegria, devoção e busca constante por autorrealização.